Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo aqui do Jogo Aberto, analisando essa vitória do Palmeiras em cima do Corinthians, uma vitória importantíssima, né? Um jogo não era esperado, um amasso tão grande como foi do Palmeiras, poderia ter sido uma sonora goleada, mas no final deu tudo certo, 2-0, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Flamengo. Próximo jogo do Verdão é contra o Inter, por isso foi muito importante essa vitória, porque jogar contra o Inter no Beira-Rio pode chegar lá e pode vencer, né, galera? Mas vai ser um jogo muito difícil. Verdão chegou à quarta vitória consecutiva e parece finalmente estar em paz com a torcida. Das arquibancadas, agora com resquícios da festa alviverde, saíram até gritos de... Y lo del Ole es normal. La final que teníamos que ganar la ganamos nós y es normal que tenían que hacer algo para contrarrestar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final, para mim já passou. Os resultados têm aparecido. O último representou a vitória número 3.500 da história do clube. Logo, em um derby, que é sempre sinônimo de provocação. Fico contente quando ganho e fico quando perco. Isso eu não vou mudar. A saída de bola do Memphis já mostrou que o Corinthians nem saiu do jogo, né? Nem veio, porque foi aparecer no ataque no último ou penúltimo lance do jogo e uma atuação muito abaixo. E o Palmeiras jogando um futebol convincente, atrativo, focado. Edu, estavam atravessados com o Corinthians. Não, estava atravessado e foi atropelado. Tinha que ter feito mais, 3-4, né, nesse jogo daí. Mas você vê realmente a postura do Palmeiras, Renata, desde o início do jogo. Eles sabiam que eles estavam mordidos porque perdeu uma final de campeonato, né, principalmente para o seu maior rival. Né, depois de 6 anos o rival não tinha ganho nada, aí ganhou em cima do Palmeiras, aí parecia que estava ganhando o título mundial. Né? E para você ver... Mundial, né? Que vocês não sabem o que é ainda. Ah, sabe sim. Para você ver, dos últimos 12 gols aí que o Corinthians tomou, 10 foram de estrangeiro. Então, de repente, se falar espanhol com o Corinthians já treme, entendeu? Você e o Cicinho andam trocando umas ideias aí. Foi, não foi sim? Piquerez... Pesquisa tudo. Piquerez, então, fazendo gol, jogando muito bem. Gustavo Gomes, como sempre, entrando ali. E o que me chamou mais atenção ainda, Renato, o Felipe Anderson encaixou naquela posição ali. Ele é tipo um ala, né? Que marca ali, sabe jogar. O Fux também está jogando muito bem. Então, eu acho que o Abel encontrou a equipe do Palmeiras, jogando com 3 zagueiros, mais reforçado ali no meio de campo. Né? E a grande surpresa nossa, o Paulinho entrou muito bem, né? Depois de muitos meses fora, ele entrou, parecia que nem estava fora de ritmo, né? Por mais que ele ficou bastante tempo. E também... destacar também o Vitor Roque. Por mais que o gol, né, saiu o gol, mas foi anulado, ele está lutando, está brigando. Ele só tem que ficar um pouquinho mais ali no meio, ali entre os zagueiros, porque a bola vai sobrar para você. E com certeza, Vitor, vai ser quarta-feira, hein? Rona, poupou na Sul-Americana, esperando o Clássico, que é um jogo sempre diferenciado, e não jogou bem, não jogou nada. O Corinthians numa atuação muito distante daquelas do Campeonato Paulista. Poupar não é a palavra certa, poupar, né? Porque o departamento médico está cheio, né? E se a gente for ver ainda mais as peças que funcionavam... Que o Memphis nem viajou para a Colômbia, né? Não, o Memphis não. Ele ficou em cima da bola só na final do campeonato aqui, depois deu um chutão desse aí. Mas é verdade que o lance mais polêmico não foi essa saída de bola do Memphis, como estão falando. O lance mais polêmico foi o carrinho criminoso que o Gomes deu no Yuri Alberto. Já está reclamando do juiz? Não, eu não tenho que reclamar nada. Estou dizendo que o lance crucial da partida, né? O lance mais violento da partida. Agora, uma jogada, um chute, não é normal. Agora, o que não é normal também para o Corinthians tem que rever muito essa defesa, essa zaga do Corinthians e os 2 alas. Estão deixando... Quem se salvou ontem, eu concordo com o Edu Dracena. Eu concordo com o Edu Dracena que era para ser mais. Se não fosse o Donelli com 2 defesas que ele fez aí, poderia ser uns 4-0. Aí poderia até cair. Muita gente aí. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente fazer contratações para a zaga e para as alas, porque a verdade é que o Corinthians fica um time medíocre.
Foi um time medíocre, errando bolas. E os zagueiros... Crise do Corinthians agora. Os zagueiros... O Campeonato Paulista está em crise Se agora. não voltar o Angeleri, lá o lateral que é muito bom, Fabrício Angeleri, se não voltar essa turma, o Hugo, se não voltar... Gustavo Henrique deve voltar também. Tem que voltar, porque pode fortalecer o setor. E precisa contratar. O Corinthians precisa contratar mais um zagueiro. É só fazer como todo mundo faz aí, troca. Pega o zagueiro aqui, pega o Ramalho, pega o Félix Torres. Sem dinheiro você vai contratar jogador bom. Talvez alguém consiga contratar o Félix Torres. Todo mundo fala aquilo no Equador, na seleção do Equador. É o goleiro? Ele também tá fora, mas o Donelli foi bem. O único que se salvou aí foi o Donelli, que era o vexame, estava marcado aí, era para ser maior o vexame. Mas aí eu pergunto, Cicinho, você que tá neutro nessa história, o Palmeiras não deixou o Corinthians jogar, não é por aí? Exatamente, o Palmeiras entrou para jogar um clássico, enquanto o Corinthians não é. A gente analisa, né? Você para assistir um clássico. A largada, o cara... Não é possível que o treinador ensaie uma jogada daquela ali que o Memphis fez. O Emiliano falou que isso não foi combinado, não foi ensaiado. Você já vê que ali já não... O comando já é dos atletas dentro de campo. E você vê um Palmeiras com uma postura de quem quer vencer. O Palmeiras em 20 minutos matou o jogo. Só não fez mais por quê? Porque o Corinthians também não agrediu. Porque se o Corinthians fosse para cima do Palmeiras, aí ia tomar mais. A defesa do Donelli com o zagueiro caindo sentado dentro da área. Então, o Palmeiras, ele jogou tranquilo. Ele fez 2 gols e procurou, falou, se sair mais, beleza. Agora, se o Corinthians apertar igual das vezes passadas, nós vamos enfiar mais. E foi o que aconteceu. Um time que queria jogar, um time muito bem treinado, com outro que vai empurrando com a barriga, vai ganhar 1, 2, depois vai perder 4 e por aí. O Corinthians é isso. Muita gente cobrando uma grande atuação do Palmeiras e ela veio. E justamente no jogo mais difícil até agora, 3 rodadas, ok, mas é o que temos na Série A. Edu, e foi jogar bem, foi encaixar, foi virar aquele time para elogios justo antes do meu Inter. Que coisa! Por que não escolher um pouquinho depois? Mas você vê que, né, como o Abel conhece, né, o seu elenco, os jogadores, né? Por mais que, de repente, o momento do Palmeiras não estava tão bom, mas estava ganhando. Acho que, se não me engano, perdeu 2 ou 3 vezes no campeonato, até agora, né? No Paulista. Né? Foram 2 derrotas, né? Então, até agora. E não estava performando. Só que no sábado, a equipe performou e ganhou. E eu acho que isso que dá um alento para o torcedor. O torcedor acreditava no trabalho e acredita ainda no trabalho do Abel. E os jogadores estão dando a resposta dentro do campo. Então você vê que tem jogadores que colocam a bola no chão para jogar, né? Tem aproximação, os jogadores já estão se entendendo mais. E a reformulação, Renata, requer um tempo. E esse tempo foi agora, né? Esses meses agora. Então, agora, daqui para frente, o Palmeiras possa melhorar cada vez mais em busca dos objetivos. Reformulação que passou o Fluminense, parece que está dando certo com o Renato Gaúcho no comando. O time recebeu o Santos, esperou o finalzinho da partida para definir o placar com o Samuel Xavier, que alugou. É isso aí, galera do Verdão. Vitória importante do Palmeiras para cima do Corinthians. Próximo jogo do Verdão é contra o Internacional. Vamos até dar uma olhada aqui na tabela para a gente ver os outros jogos, né? Depois do Inter. São 3 jogos, né? Se eu não me engano, de brasileiro, contando com o de ontem, né? E depois um jogo de Libertadores. É isso mesmo. Palmeiras, nossa, tem 2 jogos embaçadíssimos. Palmeiras sair desses jogos aqui com 4 pontos, nossa, vai sair gigante, hein? O Inter fora e o Fortaleza fora. Depois vem Bolívar fora. Cara, é muito difícil vencer o Bolívar fora, hein? Muito difícil mesmo. Palmeiras, né, eu acho que foi o time que conseguiu fazer essa proeza aí, conseguiu vencer o Bolívar jogando lá na altitude. Depois do Bolívar, o Verdão enfrenta o Bahia, jogo em casa, e encerra o mês 4 já, né? Caramba, dia 30, saindo para enfrentar o Ceará. O Palmeiras tem só jogo fora, hein, cara? Comecinho de ano aí. Mas também, né, depois vem aí os jogos melhorzinhos. Até bom pegar os jogos mais difíceis no começo da temporada, que o time tá mais inteiro, né? Aí depois pega no final da temporada os jogos ruins, mas vai ser em casa também. Acredito que é melhor pegar agora esses jogos difíceis. Vamos ver como o Palmeiras vai se comportar nessa temporada, né? Se ele vai
fazer o que vem fazendo aí nos outros anos, que é deixar o campeonato levar as 3 competições, né? O Palmeiras tenta levar as 3 competições e depois, se ele cai nas Copas, ele dá um gás na Libertadores e dá um gás no Brasileiro. Será que o Palmeiras vai fazer isso de novo ou vai escolher alguma competição para estar disputando? Eu preferiria que escolhesse alguma competição, né? Colocasse um time em uma competição, outro time em outra competição, mas pelo jeito não vai ser feito isso. Vamos ver se o Abel vai tentar fazer uma mesclagem geral também, né? Pode ser que ele tente fazer aí uma mesclagem geral, uma minutagem. Não sei se dá muito certo também você minutar assim. Ele tentou em outros anos, não deu certo. O elenco também era curto, né? Não era um elenco gigantesco igual o Palmeiras tem agora. Vamos ver. Só o tempo dirá, né, galera?